No Brasil, o endividamento bateu recorde em 2022. São 77,9% das famílias se declarando endividadas. E é preciso, claro, entender os motivos desse crescimento, identificar os vilões do orçamento e também como se livrar das dívidas. Será que tem segredo, hein? Assunto para o quadro Seu Direito. Pois então, para a gente falar sobre endividamento, eu convidei aqui para o nosso estúdio, para a Casa do Mulher Demais, o planejador financeiro Guilherme Bahia. Bom dia, Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado, Bruna, sempre bom participar. Bom demais para nós também. Você que está aí em casa, pode participar enviando perguntas para o WhatsApp do Mulher Demais. Está aqui comigo, ó, sempre comigo, 991050400. Você está dentro aí dessa estatística, quase 78% das famílias brasileiras endividadas. O que é que você tem feito? O que é que mudou nos últimos anos, né? Traz o seu relato pra gente e eu passo aqui a bola para o nosso planejador financeiro, Guilherme Bahia, tá? Antes de qualquer coisa, Guilherme, vamos entender esse conceito, né? O que é que caracteriza, o que é que corresponde ao endividamento? Existem basicamente duas formas das pessoas verem o endividamento. Uma definição mais técnica é toda obrigação que você tem que de alguma forma gera o pagamento de juros. Basicamente, dívida ou crédito que você toma. Uma obrigação que você tem, por exemplo, com um cartão de crédito para pagar sem a incidência de juros, que é a própria fatura do cartão, algumas vertentes, digamos assim, não consideram como dívida, mas é apenas uma obrigação. Já outras vertentes consideram que dívida é todo aquele crédito que não está pago. Por exemplo, a sua dívida com relação à fatura da Energisa que está em atraso, aí nesse caso pode ser considerado dívida também. Certo. De qualquer forma, é uma obrigação que gera juros para se pagar no futuro. Certinho. Agora, quando ter dívidas se torna um problema? Já que é uma realidade comum a muita gente, né? Quando a gente fala de endividamento, eu tenho dívida, tenho tal coisa para pagar. Mas quando é que realmente passa a ser um problema? Essa definição de problema, ela passa a ser de caráter mais individual, porque para algumas pessoas, só ter alguns dias de atraso de uma fatura mensal já pode ser um incômodo muito grande. Para outras pessoas, que são devedores contumazes, ter dívida, sabe, desde que você consiga pagar, não se torna um grande problema. Tudo isso muda de acordo com os objetivos que cada família tem com relação às suas finanças, seu orçamento doméstico. Quando, no entanto, esse endividamento ele começa a consumir uma proporção muito grande do orçamento, de modo que comece a comprometer a subsistência da família, começa a ter dificuldade para pagar as contas de sobrevivência, vamos chamar assim, energia, água, condomínio, o aluguel ou financiamento, a alimentação, a gasolina para ir voltar para o trabalho ou a passagem de ônibus, e aí a gente começa a dizer que há uma situação já de superendividamento, porque afeta a natureza humana, a condição de sobrevivência dessa pessoa já. Entendi. A gente viu aí os dados de uma pesquisa feita no ano passado, 2022. E aí o Brasil bateu recorde. 77,9% das famílias se declaram endividadas. E quais os motivos, Guilherme, para esse crescimento assim tão expressivo? Bruna, em parte são efeitos gerados pela pandemia. Muitas famílias tiveram dificuldades para gerar a sua renda. Muitas pessoas foram demitidas e, de alguma forma, a situação financeira das famílias foi se deteriorando e a consequência natural disso é a entrada no endividamento. Existe uma parcela adicional também que se dá porque os juros subiram um pouquinho e, a partir dessas subidas de juros, as pessoas tiveram dificuldade de rolar dívidas, que é basicamente você ter um crédito para pagar o anterior. Então, isso, de uma certa forma, podem ser as causas desse aumento do endividamento das populações da família. Entendi. Essa mesma pesquisa mostrou quais são os principais vilões também, quando o assunto é dívida, quando o assunto é orçamento. Vamos soltar aí na tela para a gente entender melhor esse assunto e você aí de casa, quem sabe, se identificar ou não com esses principais vilões. Tá aí a telinha para a gente mostrar para o pessoal de casa? Tá aí? Normalmente são cartão de crédito, sim, o crediário, as dívidas com lojas, porque esses são os créditos mais baratos, sim, mais fáceis, mais baratos não, mais fáceis. A gente está falando aí do cartão de crédito com olha, quase 90%, topo, né? os carnês e financiamento de carros. Esses são os créditos mais
fáceis. Eu falei errado, não são os mais baratos, eles são os mais fáceis. Sim. Por isso é natural das famílias acabarem entrando nesse crédito e se endividando. É muito fácil, por exemplo, também entrar no consignado. Mas como o pagamento dele já é direto do contra-cheque, se torna mais difícil um pouco das famílias inadimplirem, que é não cumprir com o pagamento delas. Uma característica é que são juros caros também. Por isso que eles são fáceis, porque o banco se importa menos com o atraso, com o endividamento, Sim. porque ele vai receber mais. Tá. E aí ele fica mais despreocupado com isso, que acaba se tornando uma grande cilada. Pois é, a gente já está recebendo aqui vários relatos no WhatsApp do Mulher Demais, uma telespectadora aqui dizendo, achei muito interessante esse, porque ela disse que não faz dívida de jeito nenhum. A gente não pode gastar além do que ganhamos. Imagina só você ganhar R$2.000, querer gastar 5. Não dá, né? Tem o controle emocional e financeiro também. Tem segredo para isso, Guilherme? Ela está aí nessa parcela menor da população, E ela falou né? pequeníssima, e ela falou de uma coisa fundamental. A questão do controle emocional é muito importante porque quase sempre o endividamento se dá por aquilo que você chama de necessidade. Para algumas famílias, vou exagerar no exemplo, tá? Para fim didático. Tem que todo final de semana ir para a praia, ir lanchar, e comer uma pizza. Isso pode consumir uma parcela grande do orçamento doméstico. Se a família entende que isso é uma necessidade, ela vai se comprometer financeiramente com isso. Agora, existem pessoas, como provavelmente ela, que diz que, por exemplo, a roupa, ela não precisa trocar de roupa, ou o meio social dela não exige dela tudo isso. Não é porque o meio exige também que ela tem que ceder. E para isso existem dicas de moda, das roupas coringas, que vão facilitar a vida da pessoa. Então, esse comprometimento também se dá por aquilo que cada um chama de necessário. Algumas famílias vivem muito bem sem o doce, sem a sobremesa, que curiosamente é também mais caro quando a gente vai ali na relação de reais gastos por grama de alimento, vamos chamar assim. Sim. Então, controlar o que se chama de necessidade, e isso é emocional, é muito importante. Pois é, essa nossa telespectadora trouxe aí um passo para a prevenção, para não entrar numa dívida. Mas para quem já entrou, que está nessa parcela aí de quase 78% das famílias brasileiras, provavelmente é o caso aqui desse nosso telespectador, Fabiano, ele disse, eu recebo um salário mínimo, como fazer para sair das dívidas? Tem algum passo a passo, um segredo? Vamos lá, o Fabiano recebe um salário mínimo, mas a gente precisa ver o contexto familiar também. Sim. E aí, obviamente, se ele tem 2 ou 3 filhos, fica muito mais difícil, porque já passa a ser 4, talvez 5 bocas, considerando esposa para alimentar. Mas vamos a alguns passos muito importantes para isso. O primeiro deles identifica qual é a causa disso. É um evento específico ou é algo que vai continuar acontecendo? Uma perda de renda, uma situação de doença que vai gerar um tratamento. Depois é olhar para o que se considera necessário. Só consuma aquilo que for necessário para essa manutenção. Tudo aquilo que não for necessário, adia, deixa para depois. Uma terceira situação veja se há alguma alternativa para se levantar algum dinheiro. A melhor situação é o aumento do rendimento. Buscar um novo emprego, um emprego que se ganhe mais ou vender algumas outras coisas. Por fim, se não der, veja aquilo que em casa, que não afete a segurança ou a necessidade da casa, possa ser vendido, porque ali a gente faz uma pequena pontuação, sobe um pouco o saldo, às vezes a gente mata a dívida e evita juros no daqui para frente. Eu vou deixar uma pergunta no ar, porque a gente vai voltar com esse assunto no próximo bloco. Tem gente que faz uma dívida para pagar outra. Será que isso é vantajoso, é correto, não é? Vou deixar essa no ar, Guilherme. Daqui a pouco e a gente gente pega responde. mais relatos, então, no próximo bloco também. Até já. Agora preste atenção que a promoção